Glória a Deus, aleluia. Bom dia, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui para fazer uma live, para falar de Jesus Cristo, para falar do nosso Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos escolheu. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Estou alegre por esta oportunidade de estar aqui, por estar respirando este ar que Deus nos deu. É motivo de alegria, é motivo de agradecimento a Deus por esta oportunidade. Nós estamos aqui vivos, respirando este ar que o nosso Deus nos deu. E é motivo de alegria. Nós temos que glorificar e exaltar este Deus. Porque se não fosse o amor que Deus tem por nós, nós não estaremos aqui. E é motivo de alegria e de agradecimento a Deus pelo ano que passou, por este ano que aqui nós estamos, o início do ano 2022, que este ano venha a ser repleto de paz, que este ano que nós entramos agora seja um ano de muita alegria, que nós venha ter paz em nosso espírito, que nós venha conquistar vitórias da parte do Senhor, e nós venha estar mais na presença do Pai, que nós venha mais buscar a presença do Senhor em espírito, em verdade. Sabemos que nós todos somos falhos, somos pecadores, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é justo e fiel para nos perdoar. Se nós se arrepender de todo o coração e confessar os nossos pecados, Ele é justo e é fiel para nos perdoar. Então que nós venha se arrepender de todo o nosso coração, que nós venha se prostrar diante do Senhor, que nós não venha se prostrar diante do homem, porque o homem nada pode fazer por nós, mas que nós venha se prostrar diante do Pai, diante do Filho, diante do Espírito Santo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E esse é o motivo de alegria para nós estar aqui. É o motivo de nós estar alegre, porque nós alcançamos o ano de 2022. Quantos não estão mais entre nós? Quantos não já desceram a cova? Quantos não já partiram sem a salvação? Porque muitos a gente fala de Jesus, mas não querem nem ouvir, muitos não querem nem escutar, muito menos aceitar o Senhor como seu Salvador. E aí acontece o que é parte sem Jesus. E nós sabemos para onde vai esta alma que não se arrependeu dos seus maus caminhos, que não se arrependeu dos seus pecados. Porque a salvação só quem tem é Jesus Cristo para nos dar. Assim, se nós querer, porque Deus, Ele é justo e Ele é fiel. Ele não quer nada de contra a vontade. Deus, Ele não manda na minha vontade nem na sua. Então é por isso que Ele diz: estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. É assim que Deus quer, que nós buscamos a presença dEle, que nós aceitamos Ele de todo o coração. Que muitas vezes nossa boca fala, nossa boca honra, mas o nosso coração está muito longe. Está muito longe de Deus. Muitas vezes nós falamos porque para falar, mas o nosso coração não está em Deus. Por isso Ele diz, muitas vezes a nossa boca fala uma coisa, mas o nosso coração está muito longe de ser aquilo que a nossa boca fala. E é motivo de alegria, nós temos que estar dando graças a Deus e glorificando este Deus que lhe deu essa oportunidade de estar aqui, de estar respirando, de estar vivo, de ter deitado à noite e ter levantado durante o amanhecer, porque o Senhor, Ele disse
que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Isso é motivo de eu e você agradecer a Deus. Esse é o motivo de nós glorificar e exaltar a Deus. Não temos que agradecer a Deus nem glorificar quando nós estamos passando os momentos bons, não. Nos momentos ruins também. Temos que glorificar a Deus. Louvado seja Deus. E é um motivo de alegria. Estou feliz por estar aqui. Esse ano de 2021 foi um ano muito pesaroso para mim, triste, coração. Perdi meu genro, perdi meu esposo, mas aqui estou. Porque nós sabemos que tudo que acontece na vida do crente não é por acaso, é permissão de Deus. E muitas vezes nós dizemos assim: Deus, por que isso está acontecendo conosco? Mas nós não devemos perguntar por quê, mas sim para quê. Para que nós venha crescer mais na nossa fé, para que nós venha levantar a nossa cabeça e não esquecer que Deus, Ele é Deus e Ele existe. Ele não dá nada além das nossas forças. Ele não dá nada além das nossas forças, Ele só dá aquilo que nós podemos carregar. E este ano que passou, eu passei muita tristeza, dor, e ainda não consegui, mas estou aqui. Estou aqui para falar de Jesus Cristo e para dizer que Deus, Ele é bom, que Ele é verdadeiro. Então Ele quer que nós também sejamos verdadeiros, que nós seja fiel, mesmo nas lutas, nas tempestades, mas que nós esteja sempre na presença do Senhor. Louve a Deus pela vida que você tem, pela família, pelos filhos e por tudo que tu tem hoje. Que este ano de 2022 venha ser um ano diferente do que passou, venha ser melhor. Que isso é o que nós queremos que seja. Mas se nós estiver com Jesus ainda em nossa vida, ainda melhor é. Então, meus queridos e amados, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, que o Senhor venha derramar sobre cada um de nós as suas bênçãos maravilhosas, o seu Espírito Santo, e venha nos dar ânimo, força, coragem, para que nós venha estar de pé, porque Deus é maravilhoso, Deus é fiel para comigo e para com você. E trazer uma palavra do Senhor que se encontra lá aqui no livro de Tiago, e o verso 4 e o capítulo 1, do 1 ao 6, que diz o Senhor: de onde vem a guerra, a peleja? Entre vós, porventura, não vem disto? A saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreia. Louvado seja Deus. Guerreia. E cobiçais, e nada tendes, matais e sois invejosos. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Nada podeis alcançar, combatei e guerreei, e nada tendes, porque não pedis, e pedis e não recebeis, porque pede mal. Até para a gente pedir a Deus algo, temos que saber como pedir. Louvado seja Deus. Ele diz aqui que pedir e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Para a garganta grande é o vosso deleite. Adulterais. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui o inimigo de Deus.
Oh, cuidais vós que em vão diz a Escritura. Não é eu que estou dizendo, é a Escritura. O Espírito que em nós habita tem ciúme. O Espírito de Deus tem ciúme. É o que ele diz aqui. O Espírito que habita em nós, tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus ama aquelas pessoas humildes, aquele que tem um coração quebrantado, aquele que tem um coração humilde, cheio de amor para dar. Porque Deus, ele é amor. Deus, ele é justiça. Deus, ele é fiel para comigo e para com você. Louvado seja Deus. Aqui eu pude entender, meus queridos e amados irmãos, no versículo 1, a guerra peleja entre vós e os principais problemas e conflito entre os cristãos e derribava e a inveja. Quantas pessoas têm inveja de você? Quantas pessoas querem ter o que você tem? Quantas pessoas olham para você e dizem assim: fulano passa por tantos momentos difíceis, mas continua de pé. Eu queria ser assim. Eu queria ter o que fulano tem. Isso impede o seu crescimento. Isso impede de você alcançar a graça e a vitória da parte do Senhor. Louvado ou engrandecido é o nome do Senhor. Inveja e dos seus desejos egoístas em serem honrados, elogiados e reconhecidos, eles consideravam essa ambições pessoais, seu objetivo de vida, portanto, mais importante do que agradar a Deus e fazer a vontade dele. Pessoas que agem dessa maneira mostram que não possuem a espiritualidade e muito menos o Espírito Santo. Lá em Gênesis 5, 25 e 26. E o versículo 2 do capítulo 4 de Tiago, que diz: a cobiça e nada perde. A cobiça consistente basicamente em desejar algo que pertence a outra pessoa. Cobiça é você querer ter o que a outra pessoa tem, é ter inveja de tudo que a outra pessoa tem. Mas nós sabemos que quem inveja a outra pessoa, aquilo que o seu irmão tem, não progride, não cresce, tudo se acaba. Por quê? Porque você tem que adquirir aquilo que você quer com seus esforços, com a sua humildade, não querendo ter o que o outro tem. Você tem que lutar e correr atrás para que você obter aquilo que você quer. Não é desejando ter o que o próximo tem que você vai conseguir. Por isso ele diz: a cobiça. Aleluia, Jesus. Onde é que está? Desejar ser semelhante ao Altíssimo causou uma grande rebelião no céu. Assim foi expulso quem? Lucifer, porque ele queria o trono de Deus, ele queria o que era de Deus.
mas nós sabemos que Ele queria ser mais do que o nosso Senhor. Ele queria o trono de Deus para Ele. Louvado seja Deus. Por isso que a palavra aqui do Senhor, ela diz: assim foi o expulso de anjos de luz, se tornou príncipe das trevas. Louvado seja Deus. Se transformou no que? No príncipe das trevas, que é o Satanás, é o Lúcifer. Ele foi jogado de cima para baixo, por quê? Porque ele queria o trono de Deus. Ele queria o poder que Deus tinha sobre tudo, ele queria para ele. E assim é comigo, é com você que quer obter coisas que são de outras pessoas, deseja ter, quer para você aquela mesma coisa. Isso é o que o Senhor ele diz para mim e para você nesta manhã. Cobiça e a inveja anda de mãos dadas. E quem possui esses sentimentos diabólicos dentro de si fracassará em tudo o que fazer. Há muitas pessoas lutando com todas as suas forças para vencer, porém de forma errada. Luta para vencer de forma errada, querendo ter o que o outro tem. Lute, corra atrás daquilo que você quer, do seu objetivo, mas não querendo o que é do outro, porque Deus ele não se agrada. Você tem que adquirir aquilo com seu esforço, não querendo ter, porque você vê o seu próximo ter. Não é assim. Assim nem eu e nem você crescemos em nada, só mesmo na nossa derrota. Porque Deus ele não se agrada de pessoas assim. É como ele diz aqui, fracassará em tudo o que fizer. Muitas pessoas lutam com todas as forças para vencer, porém de forma errada. Louvado seja Deus. De forma errada. Em vez de pedirem a Deus com humildade e fé que Ele as abençoe, prefere continuar olhando para a vida dos outros. Deus ele diz para mim e para você que nós temos que se humilhar, mas para Deus pedir. Por isso ele diz: pedir e vos-á. Pedir com amor, pedir com humildade, pedir com fé, que Deus ele ouve os seus pedidos. Não é você querendo adquirir as coisas por meio errado que você vai crescer. Você vai se destruir a cada vez mais, porque aquilo que é do próximo é dele, não é seu. Então você tem que adquirir com seus esforços, lutando, correndo atrás do seu objetivo. Não é cobiçando e nem querendo o que é dos outros que você vai crescer. Você vai crescer, mas é na sua derrota. É como ele diz aqui, não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que fala. Muitos correm atrás, lutam, se esforçam mais para vencer, porém de forma errada. Em vez de você tratar, cuidar para vencer em meios honestos, pedir a Deus que Deus se fortalece, que Deus abre uma porta, que Deus venha. Pedir com fé, peça com fé a Deus aquilo que você deseja, que Ele vai ouvir os seus pedidos.
mas não é querendo ultrapassar, querendo ter que não é seu, que você vai crescer. Você a cada vez mais vai caindo. Louvado seja Deus. Olhando para a vida dos outros e contando apenas com a própria capacidade. Por isso não consegue nada. Nós não conseguimos nada pelos nossos próprios esforços. Se nós não pedir força, direção a Deus, nós não conseguimos nada. Diz que tem naquele hino de J. Neto. Ele: não tente sozinho, porque você não vai conseguir. Não tente sozinho, que você não vai chegar a lugar nenhum, a não ser na sua destruição. A sua vida vai ficar destruída, porque sem Deus nós não conseguimos nada. Então creia no Senhor, confia nele, não deixe a sua fé morrer. Por algo que você tem pedido a Deus, ele não tem respondido, mas é porque ele diz: pedir mal. Até nisso nós temos que ser sábia, até nisso nós temos que saber fazer, pedir a Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. E aqui ele diz, com a própria capacidade, por isso não consegue nada, porque queremos ser o tal, achamos que nós não vamos precisar de Deus. Precisamos sim. Você pode até tentar, mas sem Deus você não chega a lugar nenhum. Deus, ele é a nossa força, ele é o nosso Redentor, ele é quem nos sustenta. Sem ele nós não temos força nem para caminhar. E aqui no verso 3 do capítulo 4 de Tiago, ele diz: pedis mal. Pedir mal. Muitas vezes nem pedir, nós não sabemos pedir a Deus as coisas. Pedimos de qualquer jeito. Deus não é qualquer um. Ele, de todos nós, temos livre acesso para falar com Deus. Todos nós temos livre acesso para falar com o Papai do Céu. Oh, glória a si, aleluia. Basta nós crer, basta nós levar o nosso pensamento a Deus e dizer que nós precisamos dele, que sem ele nós não conseguimos nada. Deus, ele está acima de nós, que nós venha descer e o Senhor cresça em nossas vidas, porque ele está acima de mim e acima de você. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Livre acesso para falar com Deus em oração. Porém, ele só responderá aquele pedido que não contrarei a sua justiça. Ele diz que ele só atende aqueles pedidos que não contrarei a justiça, a verdade, porque Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Muitas vezes nós pedimos algo para Deus e Deus não responde, porque não é o agrado dele, não é da vontade dele. Por isso muitas vezes nós temos que orar a Deus, pedir a ele que ele venha fazer sim a vontade dele na nossa vida, não é a nossa. Porque muitas vezes nós pedimos algo para nós que não é do agrado de Deus. Por isso temos que pedir a Deus que Deus faça a vontade dele na nossa vida, não é a nossa. Porque a nossa vontade não é a vontade do Senhor. E aqui ele diz:
Deus em orações, porém ele responderá aquele pedido que não contraria a sua justiça. Por exemplo, se alguém ora pedindo para ter um relacionamento com uma pessoa que já é casada, Deus jamais vai responder. Jamais Deus vai responderá as suas orações, pois seu desejo é contra a sua palavra. Como é que nós vamos orar, colocar os nossos joelhos pedindo a Deus uma coisa que para Deus isso não é bom? Deus ele não vai lhe responder. Por isso ele diz, por exemplo, se alguém orar pedindo para ter um relacionamento com uma pessoa que já é casado, que já tem família, Deus ele nunca vai lhe responder isso. Deus nunca vai ouvir esse pedido aí. Ele pode até ouvir, mas ele não vai lhe atender. Porque Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida conjugal, com amor, com a sinceridade. Como é que você vai viver em paz com uma pessoa que ele já tem outra pessoa, ele já é casado, já tem uma família construída? Aí é destruição de lar. E Deus jamais ele vai atender esse pedido aí. E para ter um relacionamento com a pessoa que já é casado, Deus jamais responderá a sua oração. Por isso, seu desejo é contra a sua palavra. Lá em Gênesis 2:24, se uma pessoa pede prosperidade que venha se formar em lícita, também não será respondido. Os nossos pedidos só serão atendidos se estiverem de acordo com a vontade do Altíssimo. Aí sim, Deus ele responde. Assim, Deus ele vai me atender. Se estiver dentro do princípio e da ordenança do Senhor, ele vai ouvir o seu pedido e vai lhe atender dentro do princípio e da palavra do Senhor. Não é por minha vontade, porque muitas vezes nós queremos alguma coisa que para os nossos olhos é bom, é maravilhoso, é gostoso, mas para Deus não é. Então Deus ele não vai lhe atender. Ele está ouvindo as nossas petições, mas ele não vai lhe conceder. Ele vai conceder a você outra coisa que você não estava pedindo. Porque Deus ele não quer o nosso bem. Deus ele nos ama. Ele quer a minha e a tua felicidade. Ele não quer que nós seja destruído. Ele quer que nós seja feliz. Mas o diabo não. O diabo ele quer ver a destruição. O diabo ele quer ver a derrota. Por isso que ele faz muitas vezes casamento ser destruído. Porque ele não quer que ninguém seja feliz. Ele quer a destruição. E é assim que ele está fazendo, e ele faz com muitos aqueles que deixam de acreditar e de dar crédito à palavra do Senhor para acreditar nas coisas que vêm do mundo. Louvado seja Deus. Pedidos só serão atendidos se estiverem de acordo com a vontade do Altíssimo. 1 João 5,14, que diz: se a nossa intenção for sincera e não estiver imbuídas de desejo egoísta ou pecaminosos, Deus terá imenso prazer em nos abençoar.
Porque Deus, Ele conhece como está o nosso coração. Se nosso coração está cheio de desejos pecaminosos, Ele sabe, Ele conhece, não adianta nós tentar esconder. Porque Deus, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Ele conhece como está a nossa mente, o nosso coração. O diabo, ele não sabe se você não abrir a boca e falar, mas Deus, Ele sabe, não adianta nós tentar esconder para Deus. Esconder nada de Deus, porque de Deus ninguém se esconde nada. Louvado seja Deus. Imenso prazer em nos abençoar. E o versículo 4 diz: inimigo de Deus, quando entramos em aliança com Deus, Ele passa a ser dono da nossa vida. Quando nós entramos em aliança com Deus, Ele manda em nossas vidas. É por isso que nós temos que orar, pedir conforme a vontade do Pai. Porque se estiver na vontade dEle, estiver dentro do princípio da justiça de Deus, Ele concede o seu pedido. Mas se Ele não estiver de acordo, Ele não vai atender o seu pedido. Da nossa vida. Por isso Ele requer fidelidade, assim como exigida em casamentos, quando o Altíssimo trocando pela amizade do mundo, quando troca pela amizade do mundo, meu Deus, quando o Altíssimo é trocado pela amizade do mundo, que representa tudo o que é pecaminoso, corrupto, infiel, impuro, acontece o adultério espiritual. Que deseja ser amigo de Deus deve agir segundo a sua vontade e viver em obediência à sua palavra. Jó 15:14. Por outro lado, todos os que se sujeitam às paixões do mundo e são infiéis ao Altíssimo são considerados seu inimigo. Todos aqueles, aleluias, louvado seja Deus, que se assujeitam às paixões. Deus, Ele diz aqui, aqueles que são amigos do mundo é inimigo dele. Porque nós vivemos no mundo. Porque nós estamos no mundo, mas não quer dizer que nós somos do mundo. Nós vivemos neste mundo, porque enquanto nós estivermos nesta terra, nós estamos no meio das coisas pecadoras. Mas nós temos que procurar ser melhor. Temos que procurar ser servo. Deus aqui no versículo de Marcos, livro de Marcos, o versículo 10, capítulo 10, verso 45, ele diz que Deus, Ele não veio para ser servido, mas sim para servir. Deus, Ele veio para nos servir. Ele não veio para ser servido. Ele diz que veio para nos servir. Servir com seu amor, com a sua verdade, com a sua honestidade, com o seu amor e com tudo que há de bom na terra. Deus, Ele veio para fazer. Então, tanto que Deus, Ele deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Por outro lado, todos os que sujeitam às paixões do mundo são infiéis. Louvado seja Deus. Onde é, meu Deus? Que disse: nossa intenção for sincera e estiver imbuída de desejo egoísta e pecaminosa, Deus terá imenso prazer em nos abençoar.
Aleluia. Inimigo de Deus. Quando estamos em aliança com Deus, Ele passa a ser dono da nossa vida. Por isso, aquele requer fidelidade, assim como exigida em casamentos. O casamento. Aleluia, Jesus. Quando o Altíssimo trocando pela amizade do mundo, quando ele é trocado pela amizade do mundo, representa tudo o que é pecaminoso, corrupto, infiéis, impuro. Acontece adultérios espirituais. Os que desejam ser amigo de Deus deve agir segundo a sua vontade e viver em obediência à sua palavra. Por outro lado, todos os que sujeitam a paixões do mundo são infiéis. Todos que são sujeitos a paixões do mundo são infiéis a Deus. É por isso que ele diz que o casamento, um casal, quando eles se casam, perante ali eles estão jurando fidelidade um para o outro. E assim é quando nós confessamos a Deus. Nós devemos obediências a Deus. Nós temos que ser obedientes ao Senhor, porque aquela vida pertence a Deus. Por isso ele diz aqui na palavra dele: o mundo são infiéis. Ao Altíssimo são considerados seus inimigos. 1 João 2, 15, 17. E o versículo 6 diz: Deus resiste ao soberbo e o orgulho, e o principal responsável pela queda e pela ruína de muitas pessoas, ele é essencial ao caráter do próprio diabo, que na sua arrogância teve pretensão de ser semelhante a Deus. Nós vimos aí que o diabo ele queria ser a Deus, ele queria ser semelhante a Deus, ele queria ser mais do que Deus, ele queria o trono de Deus. E assim acontece com muitos nesta terra, querer ser o outro, porque vê a vida do vizinho, vê a vida do seu próximo prosperar, viver bem, fica logo se perguntando: o que fulano tem que eu não tenho, que nada eu tenho, tudo que eu faço e nada eu tenho. Muitas vezes a gente diz isso, mas não sabemos que aquela pessoa fez para chegar onde chegou. Por isso não temos que querer ser ninguém, temos que querer ser nós mesmos. Teremos que obter algo de alguma coisa, temos que lutar, perseverar, buscar a presença do Senhor, pedir a Deus força e resistência para que nós venhamos vencer e conseguir e chegar aonde nós queremos. Para isso nós temos que ter Deus em nossa vida. Mesmo nós temos só o arroz e o feijão para comer, ou mesmo só um ovinho frito, mas se nós tiver Jesus na nossa vida, somos mais do que vencedor, somos felizes, porque Deus está conosco. Deus, Ele é fiel. E onde Deus está, existe amor, existe paz. Mesmo em meias lutas, em meio às tempestades, em meias dores, mas Deus, Ele está ali te fortalecendo e te ajudando. Louvado e engraçado, louvado seja Deus. A ruína de muitas pessoas, ele é essencial no caráter do próprio diabo, que na sua arrogância teve pretensão de ser semelhante ao Altíssimo.
em glória e em poder. Ele queria ser semelhante a Deus em glória e em poder. Mas esta glória e este poder, só quem tem é Deus. Só quem tem é aquele que está acima de mim e de você. O diabo ele não pode e nem vai ter, porque nem até a chave do inferno que está na mão do Senhor. Até a chave do inferno, quem tem ela é Deus. Porque nem isso o diabo tem poder de ter, a chave da moradia dele. Louvado seja Deus, aleluias. O próprio diabo, que na sua arrogância teve pretensão de ser semelhante ao Altíssimo em glória e em poder. Por esse motivo o Senhor foi contra ele e reservou para a condenação eterna no lago de fogo. Apocalipse 20:10. Além de não tolerar, Deus também se impõe a todos os orgulhosos. Isaías 23:9. Porém, aquele que reconhece que precisa do Altíssimo, aquele que reconhece que precisa do Altíssimo e o busca com humildade, serão favorecidos por ele. Como este Deus é maravilhoso para conosco. Ele diz aqui, aquele que reconhece que precisa do Altíssimo, o busca. Busque com humildade, desça, se humilhe diante do Senhor, chore na presença do Pai, porque Ele é o nosso Salvador e só Ele pode atender os teus pedidos, se assim for, estiver dentro do princípio da justiça do Pai, Ele vai lhe atender. Mas peça com fé, peça com amor, peça com humildade, que Ele vai ouvir os seus pedidos. Não porque eu e você merece, mas porque Ele nos amou primeiro. E pelo amor que Ele tem por mim e por você, é que nós estamos aqui. E você está aí assistindo esta live. Porque se Deus não tivesse nos amado primeiro, não nos tivesse nos escolhido, nem eu e nem você estaria aqui neste momento. Eu não estaria aqui fazendo esta live e você não estaria aí assistindo. Mas Deus, Ele nos amou primeiro, Ele nos chamou para fazer o ID de Jesus, fazer o ID a toda criatura. Louvado e agradecido seja Deus. Não estou aqui para me glorificar e nem me exaltar, que nada sou. Estou aqui apenas para falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica o critério de cada um, curtir, ou comentar, ou compartilhar. Não sou eu que vou falar para vocês fazer isso, o que vocês sentirem do coração de fazer. Porque não é a mim que vocês estão exaltando, não é a mim que vocês estão glorificando, não é para mim que vocês estão fazendo isso aí, é para Deus. Muito se exalta, muito quer ser que nem foi Lúcifer, quer se exaltar, mas o único ser exaltado e glorificado é Deus. O homem não é nada, mas o nosso Deus, Ele é tudo. Ele é quem pode fazer
milagre acontecer na minha e na tua vida. O homem não pode fazer nada. O homem só faz muito é mentir, deixando e entregando recados mentirosos, que você espera e nada acontece. Por isso que na palavra diz que vem um tempo de falsos profetas, e já chegou este tempo de muitos falsos profetas mentindo em nome de Deus, mentindo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. E muitos acreditam, muitos adoram, muitos deixam de acreditar nesta palavra que eu estou lendo agora, para acreditar no que o homem diz. Em promessas enganosas, promessas mentirosas, que fala e nada acontece, porque aquilo não é de Deus, é do homem. E se é do homem, nada acontece, porque o homem ele não tem poder para fazer nada, a não ser para destruir a minha e a tua vida, se nós deixar de acreditar no Senhor para acreditar nele. E aqui fica esta palavra. Medite na palavra do Senhor. Não vá acreditar no que o homem lhe diga, não, porque o homem só sabe muito é mentir e comer feijão com arroz. Mas o nosso Deus não, ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele veio para trazer a paz para mim e para você. E se você acreditar verdadeiramente no Senhor, você vai encontrar esta paz, que só nele nós encontraremos. Não deixe de acreditar nesta palavra para acreditar em falsas palavras. Palavra que vem dizer que Deus manda dizer coisas que não é verdade. Quer falar com o Papai do Céu? Ore. Você quer que o Papai do Céu fale com você? Leia a palavra do Senhor, que lá está a resposta para a tua pergunta. E assim fica esta palavra em nome de Jesus. Que Deus em Cristo venha nos abençoar. E uma ótima semana para todos nós. Que esta paz venha reinar em nossos corações sempre. Que nós nunca venha perder a fé. Que nós nunca venha deixar de confiar no Senhor para confiar no homem. Porque se você deixar de confiar no Senhor para confiar no homem, você está perdido. Amém? Que Deus em Cristo venha nos abençoar hoje e sempre. Um forte abraço para todos, em nome de Jesus Cristo.